Estamos aqui de volta de novo com mais uma questãozinha envolvendo aí as nossas equações trigonométricas, beleza? Chegamos a resolver na primeira questão a alternativa A, a alternativa B. Eu vou mexer com a alternativa C, que era falando sobre seno, né? A alternativa B, cosseno. Então vamos também falar de tangente, tá bom? E eu também vou comparar a tangente com a primeira e a segunda questão, fazer essa comparação entre as duas questões iniciais, tá bom? Lembrando que a primeira questão está pedindo para que você identifique os valores do ângulo x, tá? Da nossa equação trigonométrica, dentro desse intervalo de 0 a 2π, de 0 a 360 graus. Tá ok? Beleza? Então vamos trabalhar aqui ó, com essa tangente aqui, alternativa C, com uma tangente. Tangente de x equivalente a menos raiz de 3 sobre 3. Lembrem-se, preciso sempre do círculo trigonométrico para identificar o ângulo do primeiro quadrante, porque isso me ajuda bastante para a gente saber aqui qual seria os ângulos que vão ser espelhados nos demais quadrantes, tá certo? Então, vou encontrar também dois ângulos possíveis aqui, tá bom? Beleza? Mas vamos ao nosso círculo trigonométrico para a gente buscar quem apresenta a tangente de x, que é correspondente a raiz de 3 sobre 3. Mais uma vez, vocês podem utilizar a tabela, tá? Dos ângulos notáveis, porque também isso aqui vai ser uma tangente de um ângulo notável, assim como você pode buscar o círculo trigonométrico. Tá? Eu já deixei separado aqui, ó, que a gente vai trabalhar com a tangente. E no círculo trigonométrico, 0 graus. Aqui eu vou ter 30 graus, 45 graus, 60 graus. Vejam que o ângulo de 30 graus é o ângulo que me apresenta a tangente de raiz de 3 sobre 3. Não é isso? Raiz de 3 sobre 3. Mas na questão está sendo pedido para que a gente busque a tangente de menos raiz de 3 sobre 3. Então isso implica dizer que ele não está no primeiro quadrante. A tangente, gente, é uma linha que vai estar paralela, tocando esse ponto aqui, ó, onde eu estou colocando o mouse, paralela ao eixo de y, tá? Então, tudo que for acima do eixo de x é positivo, abaixo é negativo. Então, a raiz de 3 menos 3 ela vai estar localizada aqui abaixo, abaixo do eixo de x. Então, quando a tangente, o valor da tangente que estamos buscando, ela é positiva, então sempre eu vou olhar nessa parte superior, o que reflete o primeiro quadrante e reflete o terceiro quadrante, porque ele vai dar uma continuidade aqui, certo? Então, os quadrantes ímpares, eles apresentam sempre tangentes positivas. E os quadrantes pares, o segundo quadrante é esse aqui, quarto quadrante é esse daqui, eles vão apresentar para a gente tangentes negativas, tá certo? Então, ó, se eu passar para cá, ó, 30 graus, não foi isso que eu estou observando? O ângulo de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Então, se eu produzo esse mesmo triângulo no segundo quadrante, que vai estar aqui, ó, o ângulo aqui 30 graus, mais uma vez aquela observação, ó, 180 graus, que se eu chegar aqui eu vou buscar o ângulo de meia volta, 180 graus, mas eu volto 30 graus. Então, vou perceber que eu vou identificar aqui um ângulo de 150 graus, que tem o valor da tangente de menos raiz de 3 sobre 3. Ó, pessoal, percebam, é como se o ângulo aqui, essa bolinha vermelhinha aqui, ó, ela fosse refletida nesse ponto aqui. Tá vendo? Nesse ponto que eu estou montando aqui para vocês. Então, a tangente vai estar localizada mais ou menos nesse eixo aqui, ó, de menos raiz de 3 sobre 3, tá bom? Beleza? Então, vou ter o ângulo de 150 graus no segundo quadrante. Lembram que eu falei para vocês que os quadrantes pares são os quadrantes que apresentam as tangentes negativas? Então, no segundo quadrante eu tenho o ângulo de 150 graus e no terceiro quadrante eu também vou ter, ó, o perdão, a tangente de menos raiz de 3 sobre 3, certo? É como se, ó, para que eu realizasse uma volta completa, ou seja, 360 graus, mas eu volto 30 graus, certo? Então, no ângulo de 330, eu também tenho menos raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Beleza? Captou a ideia? Então, os dois ângulos seriam esses aqui, 330 e 150, tá? Para ficar um pouquinho mais claro para vocês, eu tenho esse outro aplicativo aqui, deixa eu encontrar aqui o GeoGebra, que pode auxiliar vocês nesse ponto, tá? Só para a gente identificar aqui, ó. Olha só, como eu estava falando para vocês, essa linha verde aqui é onde a gente tem a descrição da tangente, tá? Então, de acordo com o ângulo que eu for buscar aqui, ó, pegar o ângulo de 30, deixa eu ver se eu consigo baixar para aproximar 30 graus. Mais ou menos isso aqui,
Não vai ficar exatamente 30, 29,9, 29,9, pronto. Então a tangente dele está aqui, ó, nessa posição, tá? Que vai corresponder à raiz de 3 sobre 3, como a gente viu no aplicativo anterior, certo? Se eu tenho 30 graus desse lado, então quando eu faço meia volta, chego aqui, ó, meia volta a exatos 180 graus, certo? A tangente dele é zero, mas eu tenho que voltar 30, então eu vou para 150, tá bom? Vou buscar aqui, ó, tangente de 150, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Pronto, mais próximo que eu vou conseguir é isso aqui, 150,09 graus. Então, tangente de 150 dá menos 0,58. Lembram que de 30 era 0,58 na parte superior? Então, a mesma coisa aqui. Então, tem um ângulo de 150 graus aqui, que está no segundo quadrante, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu vou encontrar também aqui no... aqui, 329, né, 330, mais próximo aqui, ó, 0,59, 0,58, aqui, pronto, 329,94, tá? Então, no segundo e no quarto quadrante, eu vou encontrar a tangente aqui com o mesmo valor sendo negativo. Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Opa, vamos voltar. Pronto. Então, voltando à questão, trazendo para a tela, os ângulos que nós separamos. O ângulo do segundo quadrante, eu vou colocar aqui, ó, x, x2, para lembrar que foi do segundo quadrante, tá bom? E aqui o x4, para lembrar que eu estou encontrando no quarto quadrante. Tranquilo? Beleza? O do segundo quadrante foi o ângulo de 150, não é isso? 150 graus. Aí você pode ficar pensando novamente, reforçando, por que 150? Porque eu tenho aqui, ó, 180 graus menos 30. Então, sempre que eu for buscar ângulos no segundo quadrante, a referência é 180 menos 30. Sempre a referência é essa. 180 menos o ângulo que a gente identificar, tá bom? E no quarto quadrante, o valor do ângulo foi de 330, certo? 330. E aí, identificando por que o 330? Porque nós buscamos uma volta completa, 360, mas essa volta completa eu recuo 30 graus, menos 30 graus. Beleza? Então eu passo a ter 330 aqui. Pronto, gente, agora é só converter para radiano. Só fazer a conversão para radiano. Então eu teria aqui, ó, 150 pi, certo? Dividido por 180, sempre fazendo essa observação. Dividido por 180, eliminando um zerinho de cada lado. Lindo e maravilhoso. E simplificando aqui por 5. Não, 5 não. Por 3, né? Não é isso? Dá para simplificar por 3 nos dois, tanto no numerador como no denominador. Perfeito? Então eu passaria a ter aqui 15 dividido por 3 dá 5. Então 5π. Sobre 18 dividido por 3, 6. Então 5 sextos de π é o nosso ângulo do primeiro quadrante. Beleza? No segundo quadrante, no quarto, aliás, né? Eu estou falando primeiro, mas é segundo quadrante e quarto quadrante. Então, no quarto quadrante aqui, o ângulo de 330 graus ele vai corresponder a 330 graus vezes π dividido por 180. Copiou? Por 180. Vamos cancelar um zerinho de cada lado e voltarmos a simplificar por 3. Tranquilo? Então, 33 dividido por 3 vai dar 11. Então, eu vou ter aqui 11π massa sobre 18 dividido por 3, 6. 11 sextos de π. Esses são os dois ângulos que você deve colocar no seu conjunto de solução. Beleza? Tranquilo? Mas vamos lá. Lembrando, eu busquei só esses dois ângulos porque o enunciado pede no intervalo de uma volta, de 0 a 2π. Mas lembra que a gente estava fazendo a segunda questão associada, juntas, nos vídeos anteriores? Ó, resolva as equações considerando o x pertencente aos reais.
Então isso implica dizer que agora a gente quer identificar também todos os ângulos que supostamente possam pertencer aos reais, de todas as voltas possíveis que a gente pode realizar com esse círculo trigonométrico, o que é infinito. Né? Vai depender sempre do número de voltas, a gente vai ter sempre um valor de um ângulo diferente. Então a gente faz um conjunto de solução infinito. Né? A alternativa C está aqui do lado, tá vendo? A mesma coisinha. A alternativa C está aqui do lado. Como eu já sei, né? A gente já definiu que os dois ângulos em destaque é 5π sobre 6 e 11π sobre 6, eu vou buscar só o do primeiro quadrante. Por que eu vou desculpa, perdão, do segundo quadrante? Por que eu vou utilizar, nesse caso, do segundo quadrante? Bora lá, só do segundo quadrante. Eu vou perceber o seguinte, ó. Estou aqui, no segundo quadrante, o ângulo de 150 graus, né? O ângulo de 3π sobre 6. O próximo ângulo, que vai estar no quarto quadrante, que também tem a mesma tangente, menos a raiz de 3 sobre 3, que é de 330, está aqui, nessa posição onde o mouse está. Para que eu saia desse ângulo do segundo quadrante para o ângulo do quarto quadrante, eu estou fazendo um movimento aqui de meia volta. Ou seja, eu estou variando 180 graus. Ó, tá vendo? Saí dessa posição para essa outra. Saí do ângulo de 150 graus, que tem a tangente de menos raiz de 3 sobre 3, para o ângulo de 330, que também tem a tangente de menos raiz de 3 sobre 3. A diferença entre os dois, 180 graus. Então, eu preciso só realizar meia volta. Beleza? Só realizar meia volta. Então, fica super fácil dessa forma. Porque, vê só. Bora, filhote, sai daí. Isto. Muito bem. Vejam só. Sempre que eu quiser identificar um valor de um ângulo x, certo? Através de um conjunto de solução, identificando as infinitas voltas, então esse valor de x para a tangente sempre será o valor do ângulo que você encontrar, estou simbolizando pelo alfa, mais o número de k voltas, lembra que k sempre corresponde ao número de voltas realizadas na circunferência, voltas completas, multiplicado por π, porque sempre eu vou realizar apenas meia volta. Certo? Se eu realizar uma volta completa na circunferência, eu vou cair em cima do ângulo do primeiro discriminante, e aí relativamente eu vou ficar fazendo meia volta, meia volta, meia volta, meia volta, π. Não, sempre tem isso aqui. Logo, o nosso conjunto solução, tá, pessoal? Ele terá como descrição o seguinte: x pertence aos reais, tá aqui, tal que x vai ser igual, ó, do mesmo jeitinho tá aqui. Vou buscar o ângulo que eu encontrei no segundo quadrante, que corresponde a 5/6 de π, certo? 5/6 de π, mais k voltas. Pronto, fechado, vezes π. Isso aqui é o nosso conjunto. Sempre eu esqueço esse negocinho. Se esquecerem, não fica com raiva não, tá? Isso para k, certo? Isso para k pertencente ao conjunto dos números inteiros, tá? Se eu me esquecer esse pequeno detalhezinho aqui, eu não vou matar ninguém. Tá bom? A situação justamente é essa. Beleza? Tranquilo? Espero ter contribuído e ajudado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais algumas novidades. Valeu!